Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje embarcaremos em uma jornada espiritual para explorar a vida extraordinária de um dos santos mais venerados da Igreja Católica, o Padre Pio. Este homem singular deixou uma marca indelével na história religiosa. Prepare-se para descobrir os detalhes fascinantes da vida, dos milagres e da devoção que cercam a figura inspiradora de Padre Pio. Padre Pio, cujo nome de batismo era Francesco Forgione, nasceu em 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, uma pequena vila do sul da Itália. Desde jovem, ele mostrou grande devoção religiosa e expressou o desejo de se tornar um sacerdote. Aos 16 anos, ingressou no noviciado capuchinho, período de formação inicial dentro da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, uma ramificação dos Frades Menores, uma ordem religiosa católica. O noviciado é uma etapa crucial no processo de formação religiosa e é destinado a preparar os candidatos para a vida monástica e para a profissão dos votos religiosos. Em Morcone, e em 10 de agosto de 1910, foi ordenado sacerdote pelo bispo Paolo Giovanni Francesco Saverio Schinosi, que era o bispo de Manfredonia, na Itália, na época. A ordenação ocorreu na Catedral de Benevento, na Itália. O bispo Schinosi desempenhou um papel crucial na ordenação sacerdotal de Padre Pio, marcando o início do serviço religioso dedicado e notável que ele prestou ao longo de sua vida. Padre Pio passou a maior parte de sua vida adulta no convento de São Giovanni Rotondo, onde ele se dedicou à oração, celebração da missa e ao sacramento da confissão. Ele se tornou um conselheiro espiritual procurado por pessoas de todo o mundo. Quando ele ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, como parte de tradição religiosa, ele recebeu o nome religioso de Pio. O nome Pio é frequentemente escolhido em homenagem ao Papa Pio X, que era o Papa na época em que Padre Pio entrou para a ordem. A prática de escolher um nome religioso ao entrar para a vida religiosa, muitas vezes em homenagem a um santo ou Papa, é uma tradição comum entre os membros das ordens religiosas da Igreja Católica. Isso simboliza uma nova identidade dentro da comunidade religiosa e muitas vezes reflete a inspiração espiritual ou a devoção do indivíduo. Assim, Padre Pio escolheu o nome Pio em honra ao Papa Pio X, que serviu como Papa de 1903 a 1914 e foi conhecido por sua piedade e reformas litúrgicas durante seu pontificado. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, Padre Pio foi dispensado do serviço militar. O motivo específico da dispensa foi uma condição de saúde chamada pleuresia, que é uma inflamação da pleura, a membrana que reveste os pulmões e a parede torácica. A pleuresia pode ser causada por várias razões, incluindo infecções respiratórias, pneumonia, tuberculose, entre outras. No caso de Padre Pio, a pleuresia foi suficientemente grave para justificar sua dispensa do serviço militar, permitindo-lhe focar em sua saúde e vocação religiosa. Essa dispensa foi um acontecimento importante em sua vida, pois abriu caminho para que ele pudesse prosseguir com sua formação religiosa e eventual ordenação sacerdotal. Após sua ordenação, passou a maior parte da sua vida como frade capuchinho no convento de São Giovanni Rotondo, na Itália, onde dedicou-se à oração, à celebração da missa e à reconciliação dos fiéis através do sacramento da confissão. Padre Pio é amplamente conhecido por suas experiências espirituais extraordinárias, incluindo os estigmas, que são as feridas semelhantes às de Cristo crucificado, que apareceram em suas mãos, pés e lado. Esses estigmas começaram a manifestar-se em 1918 e essas marcas continuaram ao longo de sua vida. Ele também foi conhecido por bilocação, que é o ato de estar em dois locais distintos ao mesmo tempo. Levitação, ato de alguém ou de algum objeto se erguer e sustentar no espaço sem ponto de apoio, em oposição à lei da gravidade. E outros fenômenos místicos. Muitos alegaram ter visto Padre Pio em locais distantes ao mesmo tempo em que ele estava fisicamente presente em seu convento. Por conta disso, ele enfrentou críticas e restrições impostas pela Igreja Católica em relação a essas experiências místicas.
No entanto, essas restrições foram retiradas em 1933. Muitos fiéis relataram curas milagrosas após orações e intercessões de Padre Pio. Essas curas abrangem uma variedade de condições médicas, desde doenças físicas até problemas emocionais e espirituais. Padre Pio era conhecido por ter conhecimento sobrenatural, revelando detalhes íntimos e ocultos durante o sacramento da confissão, surpreendendo os penitentes com informações que ele aparentemente não poderia ter conhecido naturalmente. Há relatos de Padre Pio fazendo previsões e profecias que, em alguns casos, foram consideradas cumpridas. Suas palavras sobre eventos futuros foram, por vezes, interpretadas como revelações divinas. Em 1952, Filomena Luciani, uma menina italiana de apenas 10 anos, sofreu um acidente de carro grave em San Giovanni Rotondo, na Itália, onde Padre Pio estava baseado. O acidente deixou Filomena com ferimentos graves e, consequentemente, ela foi levada para o hospital em estado crítico. A mãe de Filomena, desesperada pela saúde da filha, decidiu pedir a intercessão de Padre Pio. Ela se aproximou do convento onde Padre Pio vivia e solicitou fervorosas orações pelo restabelecimento de sua filha. Disse que Padre Pio respondeu às orações e também visitou a menina no hospital. De maneira surpreendente, após a intercessão de Padre Pio, Filomena experimentou uma recuperação rápida e completa, apesar da gravidade dos ferimentos que havia sofrido. A rápida melhora e a cura inexplicável foram consideradas por muitos como um milagre atribuído à intercessão de Padre Pio. Esse milagre foi um dos eventos que contribuíram para sua fama e devoção. Durante a Segunda Guerra Mundial, Padre Pio se destacou como um símbolo de esperança e conforto. Após a guerra, sua popularidade cresceu ainda mais e as histórias de curas e milagres atribuídos a ele se espalharam, e pessoas de todo o mundo começaram a buscar sua orientação espiritual. Esses são apenas alguns exemplos, e ao longo dos anos, muitos devotos relataram experiências extraordinárias associadas a Padre Pio. Vale ressaltar que a Igreja Católica, ao canonizá-lo, reconheceu oficialmente a ocorrência de milagres atribuídos à sua intercessão. Padre Pio foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 16 de junho de 2002. Ele foi reconhecido não apenas por suas experiências místicas, mas também por sua dedicação à oração, à penitência e ao serviço aos outros. Padre Pio faleceu em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos. Seu funeral atraiu uma multidão significativa de fiéis e autoridades religiosas. Sua influência espiritual continuou a crescer após a sua morte, tornando-o um dos santos mais venerados da Igreja Católica. Ele está enterrado no Santuário de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, na Itália. O santuário é parte do convento de São Pio de Pietrelcina, onde Padre Pio viveu a maior parte de sua vida religiosa. O corpo de Padre Pio foi inicialmente enterrado na cripta da antiga igreja do convento. Posteriormente, em 2004, seus restos mortais foram transladados para uma capela especial dentro do novo Santuário de Santa Maria das Graças, que foi construído para acomodar um grande número de peregrinos que visitam o local, sendo um importante centro de peregrinação e devoção. As relíquias de São Padre Pio, como fragmentos de seus ossos, itens pessoais e objetos sagrados associados a ele, são veneradas em igrejas e capelas de todo o mundo. As obras escritas por ou sobre São Padre Pio, incluindo suas cartas, escritos espirituais e biografias, continuam a ser lidas e estudadas por aqueles interessados em sua espiritualidade e ensinamentos. Em vista de todos esses relatos, concluímos que a vida de São Padre Pio é verdadeiramente inspiradora e repleta de milagres que continuam a ressoar nos corações daqueles que buscam aprofundar sua fé. Seu exemplo de dedicação à oração, serviço e amor ao próximo ecoa através do tempo, iluminando o caminho de espiritualidade. Que a história e os milagres deste santo nos incentive a cultivar uma conexão mais profunda com a nossa própria fé e a buscar a intercessão divina em nossas vidas. Se você apreciou esse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros buscadores espirituais e se inscrever para mais conteúdo edificante. Obrigada por assistir e que a paz esteja convosco.